Oi, gente, aqui é a professora Soraya Silva, da disciplina de Ciências, e hoje a nossa aula é sobre reprodução sexuada e assexuada em animais. Basicamente, existem duas maneiras dos animais se reproduzirem, e é através da reprodução sexuada e da assexuada. A sexuada basicamente é a união dos gametas, ou seja, a união das células reprodutivas, enquanto a assexuada é apenas a divisão celular, tá? Não ocorre a união de gametas, não ocorre a união de células reprodutivas e por isso também não ocorre a troca de material genético, tá? Quando a gente fala em material genético, né, nós estamos falando de genes, porque o material genético ele é formado a partir dos genes, tá? E esses genes são justamente as características que é passada de um ser vivo para o outro. Então, de um, de um ascendente para o seu descendente, ou seja, de um ser vivo para o próximo dentro da sua espécie, tá? Então, o que são os genes? Os genes são as características. Então, a cor dos olhos, o tamanho da boca, o formato do nariz, a cor da pele. Então, essas características, elas são passadas de um ser vivo para o outro através do material genético que é formado pelos genes, tá? E isso só pode ser estudado, basicamente, no século XIX, a partir de um estudioso chamado de Gregor Mendel, que ele foi quem identificou como eram realizadas, transferidas essas características de um ser vivo para o outro. A reprodução sexuada é aquela que ocorre a variabilidade genética, ou seja, um ser vivo ele não vai ser idêntico ao anterior, tá certo? Então, o filho ele não é idêntico ao pai e à mãe, porque o seu material genético vai ser diferente. Tá? E como ocorre a formação desse novo ser vivo? Ele ocorre inicialmente pela união do espermatozoide com o óvulo. O óvulo, ele é a célula reprodutiva feminina, ou seja, ele é o gameta da mulher. E o espermatozoide é a célula reprodutiva masculina, tá? Então é o gameta masculino. A partir do momento que um espermatozoide ele fecunda o óvulo, esse óvulo não pode mais ser fecundado por outro espermatozoide, porque ocorre a blindagem desse óvulo. E aí ocorre o processo de fecundação. O processo de fecundação é o início de uma nova célula que se chama célula ovo ou zigoto, tá? A partir da formação do zigoto, nós temos aí o processo que se inicia de divisão celular ou a formação do embrião. Então, quando as células começam a se dividir, né, formando células idênticas, então nós temos a divisão celular. Essa divisão celular, ela pode acontecer de duas maneiras diferentes. Um processo de divisão celular é chamado de meiose e o outro, né? A meiose é quando o material genético ele é modificado, tá certo? Então, isso acontece basicamente quando ocorre nas células reprodutivas, tá? Então, a meiose, o material genético é modificado e ela ocorre no processo de reprodução, nas células do espermatozoide e do óvulo. Já a mitose, deixa eu escrever aqui, mitose. A mitose é o processo de reprodução que acontece no restante das células do nosso corpo. A mitose, que é um processo de divisão celular, ela acontece quando, por exemplo, a gente quer regenerar uma estrutura do corpo, por exemplo, quando o sangue ele quer fazer a cicatrização, né, do nosso, de algum corte. Então, a gente começa a dividir as células do corpo através de uma mitose, tá certo? Depois que a gente tem a formação do zigoto, que é a célula ovo, a célula inicial, onde ocorreu o processo de união entre o espermatozoide e o óvulo, nós temos a formação do embrião, que é quando o zigoto começa a se dividir
em várias outras células. Essas células, quando ocorre esse processo de divisão, a gente chama de embrião. Esse embrião, com um determinado tempo, ele vai iniciar o processo de diferenciação celular, ou seja, as células elas vão começar a ter funções específicas e a partir daí formar os tecidos. Os tecidos, como o tecido nervoso, né, que vai formar o sistema nervoso. Então, o processo de diferenciação celular é quando a gente começa a ter células com funções específicas para formarem os tecidos, né? E os tecidos formarem os sistemas do organismo. Os sistemas, que pode ser o sistema nervoso, o sistema cardiovascular e assim por diante. Quando o embrião ele já está com características de um indivíduo na sua forma adulta, a gente chama de feto, mas ele ainda assim continua dentro do organismo para poder se desenvolver totalmente. A fertilização ela pode ser interna, quando ocorre dentro do organismo dos animais, ou externa, quando é necessária a liberação das células reprodutivas em um meio aquoso, ou seja, no meio da água, para que não ocorra o processo de desidratação. Por quê? Porque as células reprodutivas, elas são muito sensíveis, então ela tem que ser jogada ou na água ou então em um meio muito úmido. O zigoto, o desenvolvimento do zigoto, ele pode ocorrer de três formas diferentes. Eles podem ser chamados de ovíparos, vivíparos ou ovovivíparos. Isso vai depender do tipo de onde o zigoto ele vai receber os nutrientes para se desenvolver. Se eles receberem os seus nutrientes para o seu desenvolvimento a partir do ovo, né, a partir da formação do ovo, então nós chamamos ele de ovíparos, como é o caso dos patos, por exemplo, ou da joaninha. Depois nós temos o desenvolvimento do zigoto através da barriga da mãe. Esse processo de desenvolvimento acontece quando o zigoto ele recebe o nutriente diretamente da placenta, que é uma estrutura originada dentro do útero, que é específico para animais vivíparos, como por exemplo os mamíferos que vocês estão vendo aí na imagem. E por último, nós temos os ovovivíparos. Os animais ovovivíparos são aqueles em que o ovo, o zigoto, ele recebe o seu nutriente diretamente do ovo. Só que o ovo, ele está dentro da barriga da mãe, como é o caso, por exemplo, do tubarão e da arraia. A reprodução, ela pode ser também assexuada. Quando ela é assexuada, eu trouxe aqui dois exemplos de reprodução assexuada para vocês, que é o brotamento e a regeneração por fragmento, tá? Aqui a gente tem uma hidra e a hidra ela pode, em um determinado momento, começar a sua divisão celular e a formação de um broto. Esse broto, em um determinado tempo, ele vai se desprender da hidra e aí ele vai ser um indivíduo, tá? Vai ser outro indivíduo. E aí ele vai continuar o seu processo de desenvolvimento. Ou então através da regeneração, como ocorre com as estrelas do mar, que eu trouxe aqui para vocês como exemplo. A estrela do mar, ela pode, por exemplo, por alguma ação mecânica, perder um braço, e aí ela pode regenerar esse braço, ou seja, formar um novo braço no seu corpo. Mas se esse braço que foi desprendido, ele tiver um disco do material genético, então vai se desenvolver em uma nova estrela do mar, tá certo? Lembrando que a forma assexuada não tem a variabilidade genética, não ocorre, porque o novo ser que foi formado, ele vai ser idêntico ao anterior. E muitas vezes isso se torna não muito interessante, porque se ocorrer um desequilíbrio ecológico, por exemplo, alguma ação externa, esses indivíduos são idênticos e aí eles não vão conseguir
se adequar a uma nova situação. O que já não pode acontecer, por exemplo, com a reprodução sexuada, que ocorre a variabilidade genética, então é mais fácil para os indivíduos eh, se adaptarem a uma nova situação do ambiente, tá certo? E aí continuar o seu processo de reprodução de espécie. E por hoje é só, viu, pessoal?